Fala galera, aqui quem conversa com vocês é o professor Marcos, de Língua Portuguesa e Literatura. Hoje a gente vai continuar trabalhando aí a nossa perspectiva da literatura em relação às escolas literárias. Vamos falar do Brasil, não só do Brasil, vamos falar aí do maior escritor da literatura brasileira, o homem, a máquina, Machado de Assis. Então assim, dentro de tudo que já aconteceu na nossa literatura brasileira, não existe ninguém que tenha conseguido um destaque tão grande no Brasil e no exterior e que tenha uma literatura tão recomendada, tão lida quanto ele, né? É a minha opinião? É a minha opinião. Os principais autores e críticos literários concordam? Concordam, mas é a minha opinião. Então, assim, mesmo que eles não concordassem, o Machado é o cara, certo? E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa para falar do Machado é entender o movimento literário dele, que é o realismo. E para isso, a gente precisa o quê? Relembrar do contexto passado, certo? Então, pegue aí o seu caderno, o seu livro, vamos fazer as anotações, a ideia das oposições, para a gente conseguir efetivamente entender o realismo e compreender bem o Machado de Assis. Vamos lá. Quando eu falo do realismo no Brasil, o realismo ele é um movimento que se opõe a ideia do romantismo, o movimento literário anterior, né? Então, quando eu olho para o romantismo no Brasil, o romantismo ele tem uma questão de um sentimentalismo exagerado, ele vai ter uma questão ali de uma subjetividade extrema, da salvação pelo amor. José de Alencar, então, com aquela questão de não importa os defeitos dele, o amor vai superar tudo, todo mundo vai ficar junto e ser feliz para sempre. E essa coisa toda meio, sabe, aquela coisa meio assim, vontade de vomitar, sessão da tarde. Então, esse era o romantismo. Quando eu chego no realismo, Machado de Assis, ele já chega assim, em alto nível. Ele fala assim, tá tudo errado, tá? Tá todo mundo falando besteira, o mundo não é assim. Vou colocar assim na cara da sociedade todos os seus defeitos. Isso na página 2, né? Porque na página 1, Machado de Assis também escreveu livros românticos. A verdade é essa. Então assim, ele primeiro provou do romantismo, viu ali que o negócio não era exatamente o que ele tinha como ideal de literatura, parte para o realismo e funda esse movimento literário no Brasil, ok? Quando a gente olha para o realismo no Brasil, além dessa ideia da oposição ao romantismo, a gente vai ter a questão das ideias científicas, principalmente do positivismo e do marxismo influenciando essa questão do nosso desenvolvimento literário, o socialismo ali, né, de Marx. Então a gente vai pensar o seguinte, ele vai colocar em prática essas ideias dentro do texto para testar os seus personagens. E aí, eu vou ter aí dentro dessa literatura realista, dentro dessa construção, o livro que funda o realismo no Brasil. Lá em 1881 eu tenho a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que não só funda o realismo no Brasil, como é considerado por muitos o melhor livro da literatura brasileira em relação a Machado de Assis, tá? Então, se o Machado de Assis é o melhor da literatura, o Memórias Póstumas é considerado por muitos um marco na literatura dele, principalmente porque ele introduz ali uma ideia de um realismo psicológico. O que isso significa? Ele não vai falar simplesmente da questão do mundo, né? A crítica social, mas boa parte ele faz sobre a análise do pensamento dos personagens. Então ele analisa ali não só a pessoa, mas como que possivelmente está na cabeça da pessoa. Outra coisa que faz esse livro ser tão singular é a ideia de é o nosso melhor livro escrito por um zumbi no Brasil, tá? Parece estranha essa afirmação, mas é exatamente isso. Quando o Machado de Assis começa o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o narrador, ele diz o seguinte, que ele não é um autor defunto, ele é um defunto autor. O que isso significa? Ou seja, ele não é um autor que morreu, ele é alguém que morreu e virou um autor, né? Um autor. Então, ele vai ali, depois da morte, relatar tudo aquilo que aconteceu na vida dele. E aí, assim, ele começa a contar os segredos da sociedade, começa a contar os casos extraconjugais, ele começa a falar da questão da ganância. E assim, a galera vai fazer o que com ele? Morto ele já tá, matar de novo não tem como. Então ele entrega todos os podres no livro, certo?
Quando eu olho ali para Memórias Póstumas de Brás Cubas, então essa questão da ironia, do deboche, vai ser muito significativo. Ele, por exemplo, tem vários amores dentro do livro, né? Um deles a Marcela, e aí ele fala que a Marcela o amou por um determinado período de tempo e 15 contos de réis. Né? Na verdade, 11 contos de réis. Então, assim, ele claramente deixa assim, o amor de Marcela em relação a ele era medido em financeiro, no aspecto pecuniário. Então, o Machado de Assis ele era debochado e nesse livro o deboche dele vai a nível máximo.